Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, o julgamento, a ansiedade, o orgulho. Eu sou o Lão. Tá bom. Gente, hoje eu estava aqui e gritei "Oi, Sinara", e eu vi como é confortante ouvir esse "Oi, Lão". Vocês não têm dimensão. Quando a gente se sente assim, ó, "Oi, Lão", é porque a gente está sendo um só corpo nessa igreja. Isso aí é legal. É muito bom. Decisão 6, confessar, eu vou falar. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que nós vamos fazer aqui hoje, gente? Primeiro, eu vou tentar me ater mais possível na apostila, mas eu vou ter que falar muita coisa que aconteceu até aqui no 30. Eu tive o privilégio de acompanhar vocês de longe e ver o crescimento de cada um de vocês. Eu vi o quanto cada um passou, o que cada um passou e como estão se tornando. Isso aí, para nós, aqui do 30 Semanas, do pessoal que trabalha, é algo assim, ó, compensador. Todo o trabalho que a gente faz é para tentar fazer o reino do céu aqui na terra. E a gente busca cada vez mais as bênçãos que a gente recebeu ser distribuída para vocês. Essa é a nossa função. Toda a verdade de Deus há uma mentira de Satanás. Isso aí é dito e feito. Assim como todo versículo que Deus impõe alguma coisa, Ele dá uma promessa depois. Sempre, depois de uma imposição, procurem qualquer versículo, vocês vão ver. Quando Ele impõe alguma coisa, o que Ele vem depois? Uma promessa. E nós precisamos receber essas promessas. Isso aí é algo que, se a gente se tocar que Deus quer o melhor para nós, a gente vai ver que nós vamos ficar muito mais tranquilo e vamos ter um caminho com menos obstáculos. Cada vez que eu confessar, cada vez que a gente falar mais, né, Deus vai nos reconciliar. E cada vez que eu confessar mais convicto eu fico daquelas coisas que Deus tem me prometido. A intenção aqui, gente, é perder. Não, né? Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltarás. O que Ele está falando? Te humilha. O que Ele vai fazer depois? Sempre vai ter uma imposição e uma recompensa e uma promessa. A intenção aqui é tu perder para depois ganhar. Decida perder para ganhar, diz aí na apostila de vocês. Confesse uma nova realidade. Lembra quando eu falei que a gente vai falar sobre as pessoas? Eu gostaria que vocês soubessem, em primeiro lugar, o valor que vocês têm. O que é isso aqui, pessoal? Uma folha em branco, não é? Ó, branquinho. Amassado. Vocês pensam que vocês são isso aqui, ó. Vocês são amassado, são chutado. Já joguei melhor futebol, viu? Pisoteado, são empurrados, amassados. Isso são vocês quando vocês entraram aqui no 30 Semanas.
Deus olha vocês assim, ó. Uma folha em branco, sem pecado, sem nada. Mas muitos de vocês se olham assim. O que é isso aqui, gente? Quem está mais perto aqui, o que é isso aqui? Uma folha com uma pinta preta no meio, não é? A intenção era fazer um pouquinho maior para vocês lerem. Isso é o pecado de vocês. Gente, lembra lá na cruz, o que Cristo fez para vocês? Isso aqui é Deus como vocês veem. Cada vez que vocês confessarem os pecados de vocês, cada vez que vocês confessarem um pecado um com os outros, como Tiago 5,16 diz, portanto confesse seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros. Deus vai ver vocês assim, ó. É isso que Deus quer que vocês saibam que vocês são assim para Ele. Não se vejam assim, e muito menos assim. Satanás quer que vocês estejam assim. Tira foto? Outra foto? Mais uma? Pega o ponto preto. Outra. Beleza. Gente, eu vou fazer muita brincadeira, mas podem rir, mas isso aqui é sério. Eu normalmente, eu sempre falo assim, ó, sempre fui professor Nova Kids, sempre. E eu gosto das coisas lúdicas, eu gosto das brincadeiras, eu gosto de fazer uma coisa diferente para vocês entenderem o valor que vocês têm, principalmente para Cristo. Certo? Cristo não é pouca coisa. E vocês são filhos desse cara, desse Deus maravilhoso. Quando a gente confessa, e isso é uma coisa que a gente está fazendo muito, principalmente fez nessas 2 últimas semanas, a gente vai se expor. E aí vai criar muita coisa, que a gente vai pensar. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda vez que vocês confessarem, toda vez que vocês colocarem para fora, tudo que era de ruim, todo o pecado de vocês que vocês colocarem para fora, Satanás não tem mais arma para ir contra vocês. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui a gente vai falar muito do que Satanás faz com cada um de nós. Ele joga sujo. Cadê a banda? Aí na apostila de vocês diz assim, você aceita continuar o desafio de restaurar seus relacionamentos com Deus, com os outros e consigo mesmo? Podem marcar um sim aí, já pronto. A intenção nossa é restauração hoje. Vocês vão confessar para restaurar, certo? Porque o nosso maior desafio hoje, o nosso maior desafio não só hoje, mas no 30 semana, é a nossa restauração. É a nossa mudança do que a gente era para o que a gente é. A Indianara está aí? Nós cantamos ali, né, sobre não tenho medo de expor minhas fraquezas. Não tenho medo, gente. Todos nós somos fracos, todos nós somos cheios de erros, todos nós temos falhas. Tem uma música que vai ser apresentada agora, que é de autoria da Lenir. Lenir, está aí? Levanta. Ali é o Tássio. É uma música que fala muito do 30, fala muito sobre medo. Algumas vezes você terá medo daquilo do que pode se tornar. Mas eu digo para vocês assim, ó, não tenham medo de expor suas fraquezas. Não tenham medo. Ela não veio ainda, né? Hã? Então, depois eu falo sobre isso, tá?
Todos nós temos falhas, gente, todos nós. Independente do que a gente esteja com essa camisa, independente do que a gente faça, todos nós temos defeitos. Vê aí reflita aí sobre um assunto, sobre em que áreas da vida você enxerga as mudanças. Coloque aí todas as áreas que vocês precisam alterar. Conversa com ela. Chama ela. Como viver a realidade nessa confissão? Gente, nós somos fracos, que eu falei, não falei, nós somos cheios de falha. Não façam na nossa força, façam na força de Deus. Confie plenamente em Deus. Não cai uma folha sem a permissão de Deus. Não somos nós, gente. Deus sabe o que é melhor para você. Deus tem o controle de tudo. Busquem a Ele, né? Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Marquem esse versículo, porque esse versículo aí é um versículo que mostra que a gente não está pronto para coisa nenhuma. Cada vez mais nós teremos muito mais do que aprender, porque cada vez a gente está crescendo mais e mais. Em quais áreas da vida você ainda não deixou Deus agir? Anotem aí. Prepare-se para a mudança. Prepare-se para a mudança. Gente, eu vou pedir para alguns da equipe virem aqui e pegar um adesivinho, para que agora nós vamos estar em nova direção. Por que é nova direção? Hoje, eu estou dizendo para vocês assim, ó, hoje vocês vão entregar a vida de vocês para Jesus, e daqui em diante, vocês vão fazer tudo por Ele, certo? Não tenham medo, gente. Não tenham medo de que as coisas possam se realizar. Hoje a banda vai chegar um pouquinho, vai cantar um pouquinho antes, por causa que eu gostaria que você soubesse que o medo faz parte da gente. Pessoal, quem não recebeu o adesivinho, levanta o braço. Fica com o braço aí. Isso é um adesivinho para vocês colarem ou na apostila, ou no celular, certo? E eu gostaria que vocês prestassem atenção na melodia e principalmente na letra, e que essa letra seja para vocês uma mudança. Não tenham medo, gente. Pode se entregar. Depois a gente vai falar muitas coisas que vocês vão precisar se entregar. Mas o medo é uma coisa que vocês vão precisar entregar. Quem não recebeu, fica com o braço levantado, tá? Que o pessoal já vai ir. Pai, estou aqui, quero te pedir, encha-me, Senhor. Sozinha não consigo, mas creio muito em ti. Creio na palavra que tu revelas a mim. Não temas, eu sou contigo. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu te dou forças, eu te ajudo. Te digo, não temas, pois você vai conseguir. Pai, estou aqui,
quero te pedir, encha-me, Senhor. Sozinha não consigo, mas creio muito em ti. Creio na palavra que tu revelas a mim. Não temas, eu sou contigo. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu te dou forças, eu te ajudo. Te digo, não temas, pois você vai conseguir. Eu vou vencer, eu vou conseguir. Tu estás comigo e já venceu por mim. Eu vou vencer, eu vou conseguir. Nada vai impedir as tuas promessas se cumprir. Eu vou vencer, eu vou conseguir. Nada vai impedir as tuas promessas se cumprir. Eu vou vencer, eu vou conseguir. Tu estás comigo e já venceu por mim. Você pode repetir de novo esse refrão? Eu vou vencer, eu vou conseguir. Nada vai impedir as tuas promessas se cumprir. Eu vou vencer, eu vou conseguir. Tu estás comigo e já venceu por mim. És fiel para cumprir. Eu sempre vou lembrar das suas promessas que no teu livro eu li. Elas dizem que tu cuida de mim e tu és por mim. E tudo posso em ti. Tudo posso em ti. E tudo posso em ti. Eu vou vencer, eu vou vencer. Eu vou conseguir. Nada vai impedir as tuas promessas se cumprir. Eu vou vencer, eu vou conseguir. Tu estás comigo e já venceu por mim. Ele é fiel, és fiel para cumprir. Tu és fiel para cumprir. Ele é fiel, Ele vai cumprir. Amém? Deus diz para vocês hoje: não temas, estou contigo. E no final, a Indianara falou assim: Ele é fiel para cumprir. Quem crê nessas promessas, pode levantar o braço. Recebe então, é para ti. Tá? Preparem-se para as mudanças. Gente, a primeira mudança que a gente tem que fazer hoje, agora,
para a gente estar sob nova direção, é entregar nossa vida para Deus. Muitas vezes, eu confesso para vocês, mas muitas vezes eu fiz essa oração de entrega. Mas no dia 3 de setembro, daqui a menos de uma semana, em 2017, eu fiz essa oração umas 300 vezes, eu acho. Mas nesse dia, eu realmente entreguei minha vida para Jesus. Bateu um fogo em mim, foi algo assim, bem diferente. Foi uma coisa assim, ó, de agora em diante eu mudei. E eu tomei uma decisão, porque eu sempre achei assim, ó, Jesus é o nosso Salvador. Mas eu nunca fiz dele ser meu Senhor. E hoje tudo que eu faço, tudo que eu penso, Ele sabe o que eu estou fazendo e eu faço por Ele. E eu gostaria que todo mundo fechasse os olhos. Coisa que eu não gosto é que agora todo mundo levanta o braço, agora todo mundo fecha os olhos. Mas eu gostaria, por respeito aos outros, eu gostaria que vocês fechassem os olhos. E todo mundo, todos, repita essa oração que eu vou fazer. Mesmo quem já fez, certo? Eu gostaria que vocês interiorizassem, não sei se existe essa palavra, essa oração que eu vou fazer com vocês. E todo mundo de olho fechado, tá? Para ninguém olhar para ninguém. Senhor Jesus, repita em voz alta, por favor. Eu estou aqui hoje, entregando a minha vida para Ti. Eu sei que Tu és meu Salvador, mas eu quero que Tu seja também o meu Salvador. Senhor, estou aqui de peito aberto para receber todas as promessas que Tu tem feito para mim. E eu quero me entregar totalmente a Ti. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Continue de olho fechado. Continue de olho fechado. Quem fez essa oração pela primeira vez, levanta o braço. Todo mundo de olho fechado. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode baixar. Gente, eu creio que Deus está nessa hora assim, anotando. Fulano de tal fez essa oração. Ciclano fez essa oração. Beltrano também fez essa oração. Esse agora é meu. Quando a gente faz essa oração de entrega, a gente está dizendo assim, ó, eu pertenço a Deus, não pertenço ao, você sabe quem. E quando a gente faz isso em voz alta, a gente declara muitas coisas que a gente não entende, que o Satanás está aqui, está nos rondando para que a gente não fale isso. Você sabe uma diferença de Satanás para Deus? Deus ouve teus pensamentos, Satanás não consegue sentir o pensamento de vocês. Mas se você declarar que você é de Deus, ele já sai de perto. Deus falou lá em livro de Jó, que tu pode fazer o que quiser, mas não pode tocar nos meus. Não sei se você se lembra dessa passagem. Deus é assim. Se você entregar a vida para Ele, Satanás não toca mais em ti. Creia. Creia que isso é a verdade de Deus. Tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia. E tem uma coisa que, quando eu virei evangélico, eu gostava, porque eu sou formado em matemática, eu tenho pós-graduação de matemática, eu gosto de coisas exatas. E a maioria das coisas que eu falava na Bíblia, que eu falava quando eu contava história lá na Nova Kids, eu ia verificar se aquilo era verdade. Até que eu tive a graça de Deus. Hoje sou muito agradecido a isso. Eu e a Sinara fomos à Terra Santa. Na Terra Santa, tudo que está na Bíblia
é comprovado pela paleontologia e pela história. Tudo. Não tem uma história que está na Bíblia que eles não consigam justificar através da paleontologia. Então, os cientistas estão cada vez mais querendo comprovar todas as verdades da Bíblia e não conseguem entrar em um desacordo com o que está escrito na Bíblia. Não tem um versículo, um acontecimento na Bíblia que a ciência conseguiu comprovar que é mentira. Então, eu digo para vocês assim, ó, a Bíblia é exata. Vai levar tempos para todo mundo entender que aquilo ali é a verdade. E a gente tem que entender isso. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se rompe por desejos enganosos a serem renovados, de modo de pensar a revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhança de Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Deixa eu falar uma coisa para você sobre reputação e caráter. Reputação é o que tu quer, é o que tu é. Hoje, eu estou convidando vocês a saírem daquele grupo de WhatsApp. Se vocês tiverem, hoje vocês vão ter coragem para isso, não tenham medo, certo? Deus está contigo. De sair daquele grupo de WhatsApp que não merece ter tua presença. Estou falando tanto para homens quanto para mulheres. Saiam desse grupo de WhatsApp. Por quê? Quando a gente entrega a vida para Deus e para Jesus, a gente vai buscar a santidade. Deixa eu explicar mais ou menos assim. Não é não pecar. Não sei se vocês vão entender. Não é não pecar. É ser livre do domínio do pecado. Não sei se eu me expressei bem, mas é isso que eu queria dizer para vocês. Quando a gente erra, e erra por engano, ou a gente tem que entender que a gente cai, mas a gente não vai ficar deitado. E nada faz com que a gente fique deitado aqui. Nós vamos falar sobre mudança ainda. Eu vou contar uma coisa para as mulheres que poucas delas sabem, e os homens vão concordar comigo. Homens, é verdade ou não que a gente só troca de calça porque a gente é casado? Senão a gente passa a semana inteira com a mesma calça. Será que é só eu, gente? Depois, gente, ó, sai desse barco, viu? Sai desse barco aí. Sobre reputação e caráter. Caráter é o que a gente faz quando ninguém nos vê. E uma coisa que eu acho legal que o pastor Cláudio Duarte fala é assim, quando a gente faz alguma coisa errada, o que a gente faz? A gente olha para o lado, né? E raramente tem gente nos vendo. Agora, se tu olhar para cima, tu está ferrado, nego. Porque Deus vê tudo. E aí é que prova o teu caráter. É aí que vê quem tu és. É no sozinho, no teu secreto. Mudança exige um tempo de adaptação. Eu mudei no instalar de dedos. Eu consegui nisso aí no instalar de dedos. Mas aí na apostila de vocês diz, a cada dia você alcançará a misericórdia para conseguir chegar às novas conquistas. É devagarinho, é um passo de cada vez. Mas um passo tu tem que dar. Tu tem que parar com aquele teu pecado de estimação. Eu confesso para vocês, isso eu vou contar mais tarde, eu vou dar mais uma ministração. Eu fui a 2 psiquiatras, 2 psicólogos, fiz terapia de casal
e todos eles foram unânimes: falha de caráter não tem cura. E eu estou dizendo para vocês hoje, em Cristo tem cura, falha de caráter. Eu era um cara, eu até brinco, né? Eu era um lixo como pessoa. Aí eu brincando, eu falo, hoje eu sou um lixo reciclável. Mas é porque a gente vai errar, a gente vai pecar, mas hoje eu tenho consciência dos erros que eu tenho, e eu tenho consciência do que eu posso ver no meu celular, do que eu posso ter no meu celular e do que eu posso ter no meu computador. Nada é secreto no meu celular. Uma vez eu tenho uma enteada, ela estava sem celular, e ela precisou levar um celular para ir para a faculdade, porque ela precisava fazer uma matéria e precisava de celular. Ela foi com o meu celular. Gente, isso fez com que eu me sentisse orgulhoso de mim mesmo. E eu creio para vocês assim, ó, não precisa ter nada no celular. Mulheres, não precisa olhar o celular do marido de vocês. Homens, não precisa olhar o celular das mulheres de vocês. Deus vai mostrar, e Deus mostra. Pode ter certeza. Eu sou testemunha que Deus mostra. Tudo que é de errado que a gente faz, Deus mostra. Tu pode enganar uma, tu pode enganar duas, mas tu não engana a vida inteira todo mundo. E eu digo para vocês, não precisem procurar. Sabe quando fizeram o retiro? Não precisa a mulher olhar para o que o marido escreveu. Marido não precisa olhar para a mulher o que ela escreveu. Não precisa mesmo. Deus mostra. E eu digo para vocês mais uma coisa. Deus está vendo tudo. E o caráter de cada um é colocado à prova no secreto. Preencha o vazio espiritual. Antes tem. Você tem notado um certo grau de irritabilidade e desconforto? Preencha o vazio espiritual. Essa é a letra C do como viver a realidade desta confissão. Preencha o vazio espiritual. Eu vou dar 4 dicas aqui. Oração, aconselhamento, não do 30, tá? Ler a palavra e comunhão. Oração é individual ou coletivo. Casados, orem com as suas esposas. Isso aí é uma parte que eu fico devendo muito com a Sinara, que antes a gente orava até mais junto, e hoje eu confesso para vocês que vou tentar, como meu testemunho de erro, vou tentar voltar a ser o que a gente era. Te amo, Sinara. É isso aí. Oração, cada um, aconselhamento. Gente, o 30 não é ambiente de aconselhamento, o 30 não é para a gente apontar erro, não é nada disso. Mas se a gente tiver algum problema acima do que a gente possa resolver aqui no 30, eu digo para vocês, procurem aconselhamento. Direto com a palavra. E comunhão. Como é que a gente pode ter comunhão com os irmãos? Eu dou uma dica, uma grande dica aqui para vocês. Quem é da igreja, não precisa levantar o braço, tá? Quem é da igreja e não está num GA, não precisa levantar o braço, gente. Procurem um GA. Eu fui uma das pessoas que primeiro entrei no GA para depois entrar na igreja. Eu tenho um carinho muito grande pelo Nego, pela Marli. Eles me receberam na casa deles e eu fui primeiro para o GA deles para depois vir para a igreja. Aí quando eu precisei de aconselhamento, eu era de outra denominação religiosa e o pastor Jefferson me deu como é que eu posso dizer? Me deu várias sessões de aconselhamentos, né? No final também eu vou contar esse meu testemunho do que ele fez por mim. Quando um espírito, gente,
Esse versículo aqui é pesado, viu? Mateus 12, 43. Vocês leem aí, rapidinho, que eu só vou ler o final, tá? Porque meu tempo está indo, talvez eu não dê tempo para fazer tudo. Mas ele termina assim, ó, isso acontecerá a essa geração perversa. Eu profetizo em nome de Jesus, que essa geração perversa que ele fala nesse versículo, não são vocês. Pode dar um glória a Deus, porque Deus disse hoje para cada um de vocês, eu estou contigo. Ouvir aquela canção, eu estou contigo. E é uma canção que vocês têm que tomar como oração para vocês. Uma coisa que eu aprendi assim, sempre quando a gente louva a Deus, eu sou um cara que sou ruim para cantar, então eu fico prestando muito mais atenção na letra, porque eu uso os louvores como oração, e essa canção que a Lenir fez, é uma oração para a gente dizer assim, ó, Deus, fica comigo, eu tenho medo. Muitas vezes a gente tem medo das coisas e não sabe. E pode ter certeza, Deus está contigo. Deus não te deixa, Ele é fiel. Ele não te abandona. E a misericórdia dEle é tão grande, que Ele não te abandona. E vocês tomem cuidado, porque quando a gente acha que está limpo e depois peca, a coisa vem pior. E quando a gente está limpo, gente, essa aí é para as mulheres, né? Mulheres, gaveta fechada cria pó? Cria, não cria? Gente, até gaveta fechada cria pó. Então, entrem nessa comparação, porque eu gosto muito de comparar as coisas. E eu volto a repetir, não é não pecar, é viver livre do domínio do pecado. Você está sentindo algum vazio em sua alma? Sim, não? Se sim, está aí na sua apostila, compartilhe no grupo de apoio, ou fale com o seu confidente. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Fecha a apostila aí. Sobre o retiro. Foi legal ou não? Valeu a pena? Mudou alguma coisa na vida de vocês? Gente, eu faço esse retiro, já fiz ele 8 vezes, né? Porque a gente faz 2 sábados, 2 vezes por ano. E cada um é diferente do outro. E eu vejo assim, ó, homens quebrantados, que eu reparo muito para os homens, né? Eu não vejo muitas mulheres, não, confesso para vocês. E eu vejo assim, como é lindo a gente ver um homem de olho vermelho. E eu te digo uma coisa, 90% dos homens estavam de olho vermelho no retiro. Porque eu creio que Deus age tão grande em cada um de vocês, Deus age, mas muito, 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 que muitas coisas mudaram na vida de vocês. Pelo menos foi o primeiro passo. Eu não digo assim que vai haver uma mudança radical, mas o primeiro passo para a mudança já foi dado. E esse primeiro passo, eu vou fazer um teste agora. Quem vai trabalhar, só para os participantes, sabe? Quem vai trabalhar no 30 Semanas ano que vem? Levanta o braço. Não, continua. O Espírito Santo vai bater uma foto aí de vocês aí, parei. Deixa eu ver quem eu queria ver se ia trabalhar ou não. Já vi. Tem gente ainda que está dizendo não, mas vai trabalhar. Gente, é brincadeira aí. Quando a gente fala sobre o pecado, né? Eu vou fazer não está na apostila de vocês aí,
Mas vocês querem aprender com o diabo ou não? Ninguém vai dizer misericórdia, não. Então eu vou fazer vocês aprenderem com o diabo hoje. O diabo, ele sabe o final dele. Ele é um derrotado, gente. Mas só que ele não desiste nunca. Acorda todo dia tocando o terror, como se não houvesse amanhã. E você como acorda? Você sabe o seu final. Eu sei o seu final. Eu sei o final de cada um de vocês daqui. Você vai reinar. Você é filho de Deus. Você é um filho amado de Deus. E você sabe que a coroa será dada a você. Você pode não se achar um filho amado de Deus, mas você é um filho amado de Deus. E o diabo sabe o final dele. Gente, o diabo acredita mais em Deus. Olha o que eu vou falar para vocês e é forte. O diabo acredita mais em Deus do que você. Ele troca ideia com Deus face a face. Vocês veem vários versículos na Bíblia onde o diabo conversa com Deus. Então ele sabe quem é Deus, ele acredita no que é Deus e ele conversa com ele. E ele confia em Deus, ele sabe do poder de Deus. E com ele sempre vai dar tudo errado na vida dele, gente. Ele sabe que as coisas vão ser erradas para o lado deles. Mas ele acorda todo dia com gás. E aí você se pergunta, por que ele fica fazendo isso? Sabe por quê? Porque você desiste. Você deixa de lado as coisas. O lance dele não é mudar o futuro dele. O lance dele é mudar o teu futuro. Pensem nisso. Esteja sempre pronto. A gente está falando como ver a realidade dessa confissão. Queremos que cada um de vocês mostre a mesma prontidão até o fim para que tenham a plena certeza da esperança. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Gente, leem a última aqui, ó. Todo mundo, por meio da fé e da... O que vocês recebem? Creiam, gente, creiam. Vocês são filhos amados de Deus. Vocês vão receber a herança prometida. Estar pronto significa posicionar-se para agir de Deus. Gente, aprendam com Satanás. Aprendam, né? Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, só porque a semente de Deus permanece nele e não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Você decide tomar um posicionamento diário de transformação? Gente, põe sim aí, por favor. Não quero ninguém colocando não. Vai na fé, cara. Profetiza aí, olha, eu vou querer tomar um posicionamento diário de transformação. No início é meio difícil, mas depois a gente muda, a gente consegue, gente. Conclusão. Deus, olha que legal isso aqui, Deus está operando em você uma verdadeira cirurgia na mente, no coração e na alma. Creiam nisso, gente. Creiam que nessa entrega que vocês fizeram a Deus, Ele vai agir grandemente em você. Lembrem daquelas bolinhas que eu falei. Lembre-se que ninguém pode tirar o valor de vocês. Você continua tendo um valor extraordinário para Deus. Gente, você for comprado, quem que é pai ou mãe aqui? Levanta o braço.
Desses que estão com o braço levantado, quem daria o seu filho para me salvar? Opa, ninguém levantou? Gente, eu confesso para vocês que antes de 2017, eu era um lixo, né? E Deus me deu o filho dele para o lão, aquele lão que era o lão, que ninguém dava nada. Sabia que Deus deu o filho dele por mim, quando eu menos merecia? E você sabe o valor de um filho. Vocês têm consciência do que vale um filho. E ele deu o filho dele, olha o preço que eu custei para ele. E todo o meu pecado foi derramado naquela cruz. Eu não faria isso nem por mim. Imagina se eu ia fazer o meu filho fazer por outro alguém, por um lão da vida. Jamais. Vocês custaram caro, gente. Vocês são muito valiosos para Deus. Deus tem um carinho assim, ó, enorme por cada um de vocês. E se o dia que vocês souberem desse valor que vocês têm para Deus, vocês vão ser outras pessoas consigo mesmos. Vocês vão ter outro relacionamento consigo mesmo. É isso que Deus quer falar para vocês. É isso que eu quero dizer para vocês. Olha, vocês têm um valor grande para Deus. Eu não sei se na apostila nova tem um acróstico. Tem? Na minha tem. Sobre prontidão. Posicione-se. Lembre-se quem você é em Cristo. Resista. Resista do pecado. Foge, louco. Foge. Ali está o pecado, sai fora. Não pensa que tu é mais forte que ele. Na Bíblia é bem claro. Foge do pecado. Ninguém está aqui para enfrentar o pecado. Observe os espaços vazios. Gente, observe esse espaço vazio, eu fico pensando que é aquela falta de caráter que a gente tem. Mas a gente sabe que em Deus, vocês vão ter está aqui, ó. Deu? Nunca desista. No mundo vocês terão aflições com certeza. Mas lembra do diabo? Ele não desiste. E você também não vai desistir. Tenha tempo com Deus. Entre no seu quarto secreto. Gente, se vocês entrarem no quarto, naquele momento, não precisa ser no quarto, né? Pode ser naquele momento com Deus, a vida de vocês muda. E como muda? Eu digo uma coisa para vocês. Na semana 30, eu vou ministrar. E eu vou mostrar como era a minha vida, como ela ficou e como ela se tornou depois de Deus. E eu digo para vocês, com Deus tudo é possível. Invista em sua restauração. Invista em sua restauração. Mostre que você, para ti mesmo, não quero que você faça para o outro não, para ti mesmo. E um negócio legal de investir na sua restauração é estar aqui no 30. Isso vocês já estão com meio caminho andado. Domínio próprio é fruto do Espírito. Seja grato. Tudo que fizerem para vocês, mostre gratidão. Atenção às mudanças. Se você acha, eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Se você acha igual ao que você estava no início, eu digo para vocês, não, vocês estão mudando. E a mudança é um passo de cada vez. Mas prestem atenção nas mudanças de vocês. Olhem mais vocês mesmos o que vocês estão fazendo. E ore sempre. Gente, orar é conversar com Deus. Invistam nesse momento com Deus. Eu tenho certeza que de hoje em diante, vocês vão olhar a Deus
com outros olhos. Precisão britânica, 20:40. Vamos orar? Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome. Quando a gente diz em nome de Jesus, a gente sabe que esse nome tem poder. E eu creio, Senhor, que Teu Espírito Santo agiu fortemente aqui. Eu creio, Senhor, que o Espírito Santo tocou em cada pessoa aqui. E eu creio que cada pessoa vai começar a um processo de mudança. Senhor, faça com que eles sintam mais a Sua presença neles mesmos. Mostre, Senhor, mostre que eles estão sendo protegidos por Ti. Que você está agora numa redoma de vidro criado pelo Deus, nosso Senhor. Senhor, acampe Seus anjos em cada lar, em cada pensamento, em cada olhar de cada pessoa aqui. Conduza, Senhor, conduza plenamente cada momento que cada um tenha daqui para frente. E que a gente não seja o mesmo, Senhor, porque cadeias estão sendo quebradas aqui, estão sendo arrancadas aqui, e que a gente não seja mais escravo do nosso pecado. Senhor, precisamos muito que o Senhor ainda haja muito em nós, e que a gente tenha consciência do que as coisas que o Senhor tem feito por nós, e nós sejamos gratos a tudo isso. Eu oro e agradeço e peço Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Escreva aí no seu caderno. Você já deu certo. Não, você não. Eu já dei certo. Escreva aí. Lembra? Eu não sou um fracasso. É isso que Deus está dizendo para vocês hoje. Você já deu certo. Obrigado. Agora é Sinara. Sinara, venha ao palco. Me esqueci. Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui? Levanta o braço. Não? Tem? Tem alguém que veio nos visitar hoje? Tem alguém que veio nos visitar? Tem alguém? Não veio, então. Tem vindo pela segunda vez aqui? Brincadeira.